Há poder naquilo que você libera através das suas palavras. A sua língua pode estar te impedindo de crescer, de prosperar e viver novos níveis em Deus. Por isso, hoje, o Senhor quer te ensinar a usar a sua língua a seu favor. Estamos em mais um dia da nossa série de devocionais em Provérbios. E hoje, no capítulo 15, o Senhor quer nos ensinar a importância de controlarmos a nossa língua, de dominar as nossas emoções e entender que uma palavra pode destruir uma vida ou trazer paz para uma situação. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Também diz que da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Então, como podemos usar a nossa boca para abençoar e depois usá-la para amaldiçoar? Como podemos elogiar alguém na frente e depois destruí-la pelas costas? A forma como falamos diz muito sobre quem realmente nós somos. Quando alguém fala algo que você não gosta, você pensa antes de responder ou apenas revida? Quando algo não dá certo, você murmura ou usa as palavras para levar aquela situação diante de Deus? Quando o projeto nasce no seu coração, você tem a necessidade de falar para todo mundo ou você deixa o tempo certo e espera os frutos falarem por si? E o verso 1 vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vai ter momentos em que pessoas vão falar coisas desagradáveis, injustas e até palavras que ferem. E é justamente nesse momento que surge aquela vontade de responder à altura. Mas o Senhor diz: tenha calma e mantenha a postura, porque o descontrolado não é você. Constrange as pessoas com a sua educação e o seu caráter. Você não precisa descer o nível de ninguém para ser ouvido ou provar valor. A sua postura falará por si só. Eu mesma já vi conversas de pessoas falando mal de mim e inventando coisas que eu nunca falei, mas eu nunca fui atrás para tirar satisfação. Eu já tive que levar desaforo para casa, fingindo que não foi comigo só para manter a postura, porque eu sou cristã. Eu não vou dar mau testemunho por causa de pessoas tolas. Eu fiz o que todo cristão deve fazer, levei o caso para Deus. O verso 3 vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus, Ele está vendo tudo. Quando você se cala, Ele fala por você. Quando você não revida, é Deus quem te defende e te justifica. Davi, ele viveu isso. Ele era perseguido por Saul, sofreu injustiça. Inúmeras foram as vezes que Saul tentou derrubá-lo, mas ele não pagou o mal com o mal. Ele levou tudo para Deus e no tempo certo o Senhor o justificou. E o verso 4 vai dizer assim: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Da sua boca pode sair palavras de vida ou palavras de morte. E o que tem saído da sua boca? Qual é a palavra que você mais repete durante o seu dia? Aquilo que você fala tem agradado a Deus? O povo de Israel saiu do Egito rumo a Canaã, mas muitos daquela geração não entraram na terra prometida, apenas Josué e Calebe. E o problema daquele povo era justamente a boca. Eles, quando abriam os lábios, era para falar apenas sobre murmuração, reclamação, ou então falar mal de Moisés. Muitas vezes as promessas não se cumpriam porque eles falavam mais do que confiavam. A Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos ser tardios no falar. Precisamos aprender a falar menos e escutar mais. Se for para falar algo que fere, é melhor ficar em silêncio. Ao invés de ficar reclamando diante de uma situação, glorifique a Deus. Ao invés de declarar derrota, declare pela fé que Deus está no controle de tudo. O Senhor, Ele tem me ensinado tanto a me calar mais, a falar apenas o necessário, aprender a ouvir mais, a glorificar a Ele mesmo em meio às situações difíceis, porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes acontece algo na nossa vida que a gente tem vontade de reclamar e tal, mas o Senhor, Ele ensina: olha, descansa, glorifique a mim, glorifica o meu nome. Não adianta ficar
muitas vezes agitado, nervoso, porque só piora a situação. Em tempos difíceis nós temos que glorificar a Deus. Em tempos de luta, é aí que a gente tem que se apegar mais a Deus. Reclamar não resolve o problema. E o verso 14 vai dizer assim: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Diante de certas situações, busque conhecimento para saber lidar naquele cenário. Peça discernimento para você entender o que está acontecendo e ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que, ao invés de buscar resposta no Senhor, corre para a internet para desabafar. Vai contar os seus problemas para pessoas que muitas vezes nem têm sabedoria para aconselhar. E aí eu te pergunto, o Espírito Santo é o teu melhor amigo? Quando acontece algo na tua vida, quem é a primeira pessoa para quem você vai contar? Dependendo da tua resposta, você já vai saber o tipo de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Porque existem coisas que não precisam ser expostas diante das pessoas. Existem certas situações que devem ser tratadas no secreto com Deus. E no tempo certo, se for necessário, o próprio Senhor te mostrará alguém que você possa se aconselhar e caminhar com você durante essa situação. Porque o próprio Espírito Santo, ele quer se relacionar com você de forma profunda. Isaías, ele teve os lábios tocados por uma brasa viva para purificar. Isso mostra que Deus, ele se importa com aquilo que sai da sua boca. A sua boca precisa ser santa. As suas palavras precisam edificar. Seja alguém que, ao abrir a boca, exale Cristo. Muitas pessoas não falam certas coisas dentro da igreja por reverência, por acreditar que seja pecado. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele habita em você, então seu coração se tornou um altar. E o que você tem colocado nesse altar? Quais são as palavras que você tem liberado, estando com o Espírito Santo habitando aí dentro de você? Não entristeça o Espírito Santo. E se a sua boca ainda é usada de forma que desagrada a Deus, não use isso como desculpa para permanecer da mesma forma, mas leve as suas falhas diante de Deus e lute contra isso até vencer, porque santidade também se revela na nossa forma de falar. Hoje o Senhor está nos chamando para santificar a nossa boca. Ele quer purificar os nossos lábios e nos transformar de dentro para fora. Nós não iremos agir como tolos. Nós exalaremos Cristo através das palavras, das atitudes e da postura. Sozinho nós não conseguimos. Mas se confessarmos as nossas falhas diante de Deus, assim como Isaías fez, Ele tem poder para purificar os nossos lábios e transformar o nosso coração. Que a partir de hoje você não seja dominado pelas suas emoções, mas aprenda a dominá-las pelo poder do Espírito Santo. Que a sua boca seja para glorificar a Deus, para edificar vidas, trazer paz e não destruição. Porque uma boca transformada, ela revela um coração transformado pela presença de Deus. E eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada por nos ensinar, nos instruir na Tua verdade. Nós venhamos, Pai, ter uns lábios purificados. Nós venhamos usar a nossa boca para glorificar o Teu nome, para vivermos em santidade, Pai. Não deixa que nós venhamos usar a nossa boca para destruir, para falar palavras de maldição, para murmurar, para trazer fofocas, contendas, dissensões, mas que a nossa boca venha exalar o Senhor, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos instrui segundo a Tua vontade, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que nós venhamos, Senhor, ser direcionados por Ti. Que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo todos os dias, que nós venhamos fazer do nosso altar, que é o nosso coração, um lugar onde o Espírito Santo queira habitar. É o que eu te peço, Senhor, permanece conosco, Espírito Santo, permanece habitando dentro de nós e não se retire de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus possa te encher todos os dias da sua vida. E eu te espero amanhã, permitindo Deus, para o capítulo 16.